Em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso de número 7, antes que Samuel ali ungisse Davi a rei, Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. E o que Deus estava querendo dizer para Samuel é que ele sabia as reais intenções do homem, é que ele conhecia no profundo quem era a criatura a qual ele havia formado. Então não bastava somente aparências, pois Deus conhecia e conhece o homem no profundo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra do Reino. Eu sou o Maicon e hoje eu quero falar para você dos perigos de vivermos uma vida de aparência. Fica comigo até o final. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21 e nos versos de número 18 e 19, existe uma passagem que é muito interessante, onde a Bíblia vai dizer que Jesus, após ter fome, ele avistou uma figueira e ele então chegou até essa figueira, esperando encontrar nela algum fruto para que ele pudesse se alimentar. Porém, quando a Bíblia diz que Jesus se chega perto da figueira, ele não encontra nela nenhum figo. Não há frutos naquela figueira. Sabe, a figueira sem frutos, ela é a expressão exata de alguém que vive apenas de aparência. E por isso não pode ter uma vida autêntica em Deus. E pelo contrário, ela existe unicamente para mostrar quão formosas são suas folhas, quão compridos os seus galhos e quão vistosa é a sua sombra, desonrando assim completamente a sua existência pelo fato de viver somente para si. Porque o fruto, ele é a esperança de alimento para aqueles que necessitam. Assim como uma árvore não produz fruto para si mesma, um cristão jamais pode viver única e exclusivamente para seu benefício próprio. Paulo é um grande exemplo por dedicar o seu ministério em favor daqueles que estavam escravizados por uma religião extremista, ou mesmo aos gentios que em seu caminho de impiedade viviam uma realidade contrária à graça manifestada através de Cristo. Paulo é o exemplo de uma comunhão vertical para com Deus, mas também uma vida horizontal para com seus irmãos e aqueles que necessitavam de ouvir a palavra de Deus. E às vezes é necessário esse despertamento em nós para que nós venhamos viver uma vida autêntica em Deus. E por isso Deus sempre vai estar chamando a nossa atenção para essa temática. Existe uma citação de Timothy Keller que diz o seguinte: se o seu Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. E quando a gente volta um pouco ao Antigo Testamento, a gente tem um grande exemplo disso, que é Salomão. Sabe, Salomão, ele tem um reinado esplêndido, ele tem uma vida abundante em todos os aspectos, ele era próspero em todas as suas áreas e os prazeres que ele havia acessado em sua vida era a razão da qual ele se perderia no fim de tudo. Salomão vive uma vida completamente desenfreada, onde tudo que o seu coração deseja, onde tudo que traz prazer à sua carne ele realiza, carregando em si a figura de um homem vaidoso, cheio de si mesmo, que não media esforços para demonstrar o seu poder e fazer tudo aquilo que agradava o seu coração. Em 1 Reis 11, no verso de número 3, a Bíblia diz que Salomão tinha suas 700 esposas princesas e mais 300 concubinas, em um reino completamente abastado que recolhia 23 mil quilos de ouro por ano, fora os impostos que eram pagos pelo povo. Um reino de excelência e destaque. Os homens mais ricos e poderosos que nós temos hoje no nosso mundo teria que viver seus 300 anos bem-sucedidos em seus negócios para ter a riqueza que Salomão adquiriu naquela época.
Salomão criou para si um mundo particular dentro do mundo criado por Deus. E no final de sua vida, Salomão não vai achar mais sentido para nada. Tudo que ele podia fazer foi feito, tudo que ele podia gastar foi gasto. Ele viveu uma vida dissoluta em seus próprios prazeres carnais. Ele foi satisfeito em tudo o que a sua riqueza poderia pagar naquela época. Mas a Bíblia diz que o seu coração ele se apartou de Deus. Sabe, o nosso coração ele tem que estar posto em Deus. O nosso coração ele tem que revelar o nosso Pai. Não podemos viver em prol somente das nossas conquistas materialistas e egoístas, sem se preocupar com a nossa comunhão com Deus ou sequer com as pessoas que estão ao nosso redor. Em um tempo como esse, onde a sociedade tem se separado por conta da crise, por conta da pandemia, um tempo onde parece ser cada um por si, que nós venhamos ter a consciência de nos preocupar com o que realmente é importante. De nada adianta, como a figueira, eu viver uma vida de aparência, ainda que as minhas folhas sejam belas, ainda que a minha sombra seja grande. Esse padrão de vida jamais irá agradar a Deus. Pelo fato de ser infrutífera, ela jamais poderia servir para abençoar outras pessoas. Você foi chamado para abençoar outras vidas. Você foi chamado para ser um facilitador da bênção de Deus, para não somente receber as boas novas de Cristo, mas carregar isso e distribuir isso para as pessoas ao seu redor. Porque nós não somos somente de aparência, somos autênticos, feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, para ser não só abençoado, mas também um abençoador de vidas. Eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração. E se você foi realmente abençoado, quero te pedir algumas coisas. Primeiro é que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas, para que elas possam também ouvir essa mensagem e ter a sua vida também tocada por Deus. O meu desejo, você já sabe, é que você seja abençoado praticando a palavra dele. Tchau!